As famílias nobres de Apotecária, também chamadas de clãs, com certeza devem causar muitas confusões entre os fãs dessa obra por causa de suas árvores genealógicas bagunçadas. Por isso, graças aos apelos dos meus fãs, hoje me senti na obrigação de fazer um vídeo explicando as famílias dessa obra, e também porque estamos ficando sem novels para resumir. Mas voltando, espero que gostem e não se esqueça de se inscrever para me apoiar. Incluindo agora estou fazendo vídeos curtos de Apotecária no TikTok. Se você puder me seguir lá, seria de grande ajuda. Já que visualizações eu já tenho, só falta seguidores para monetizar. Eu sou o Jonathan Rourke, um fãzão de shoujos, e esse é mais um vídeo aqui do meu canal, O Historiador. A primeira coisa a qual devo explicar é sobre a diferença entre sobrenome, nome de cortesia e nome de clã. Uma coisa que nós podemos notar é que muitas pessoas não têm sobrenome nem nome de cortesia, apenas nome próprio, algo muito mais comum no proletariado, mas ainda assim o formato mais padrão dos nomes dos personagens é da seguinte forma: 3 ideogramas, o primeiro é o sobrenome, ou seja, é dado a todos os filhos e portanto os poucos sobrenomes do país de Lee são extremamente espalhados. Por exemplo, aqui no Brasil não dá para falar sobre a família Silva ou o clã Silva, onde se você tem esse sobrenome, então você é da mesma família de outra pessoa que tem o mesmo sobrenome, já que milhares de pessoas têm o sobrenome Silva, e não necessariamente deveriam ser consideradas uma família só. O mesmo vale no mundo de Apotecária. Pessoas diferentes terem o mesmo sobrenome não significa necessariamente que sejam parentes. Por exemplo, nós temos o personagem Lihaku, cujo primeiro ideograma do nome, Li, é um sobrenome extremamente comum naquele mundo, tanto que nem faz sentido chamar alguém só de Li, e por isso chamam pelo nome completo, Lihaku. O mesmo vale para personagens com o sobrenome Kan, que também é super comum. A questão aqui é que por esse motivo, o que realmente define o nome dos clãs ou das famílias nobres na grande maioria das vezes é esse segundo ideograma, chamado de nome de cortesia, que só é dado aos principais herdeiros de uma família. Assim, da mesma forma que a herança da família nobre sempre é passada por seu primogênito, deixando os parentes mais distantes e eles se distanciando a cada geração, o nome de cortesia também sempre é passado ao primogênito. Por isso que o nome de cortesia não se espalha, sempre sendo mantido perfeitamente preso a uma linhagem específica de filho mais velho do filho mais velho. Um exemplo que nós temos é o clã La, onde temos personagens como o atual chefe Kan La Kan e seu filho adotivo Kan La Han. O primeiro nome é um sobrenome comum e genérico. O segundo é um sobrenome de cortesia, dado apenas aos membros mais importantes, e o terceiro é o seu nome próprio. O nome de cortesia acaba podendo ser colocado e tirado. Por exemplo, a personagem que nós conhecemos hoje como Gyokouyo passou a sua infância sendo chamada apenas de You. No caso, ela era a filha mais nova da família. Só quando ela se tornou importante que ela recebeu o nome de cortesia de sua família, Gyoko, e assim se tornou Gyokouyo. O mesmo vale para o La-Han. Originalmente ele era só Han, ou Kan-Han se você somar com o sobrenome. Só depois que ascendeu na família, ele recebeu o nome de cortesia La, se tornando Kan La-Han. Porém eu irei me aprofundar nessas famílias mais tarde. Outro detalhe sobre esses ideogramas é que eles têm várias pronúncias, seja do japonês, seja do chinês e assim por diante. Tanto que a maioria dos personagens tem seu nome lido de duas formas completamente diferentes, a japonesa e a chinesa. Então às vezes você vê um personagem ao qual seu nome é pronunciado de um jeito, porém o nome do clã é pronunciado de outro. Por exemplo, o clã Ma, ao qual pertence o Ba-Sen. Como você pode ver, os seus ideogramas são Ba-Sen, ou seja, o seu nome de cortesia está pronunciado como Ba, enquanto o nome do clã é clã Ma, porque é o mesmo ideograma, só que no nome do clã é a pronúncia chinesa e nos nomes dos personagens é a pronúncia japonesa. Tanto que se você olhar o nome dele em chinês é Ma-Chan. Outro caso parecido é da família La, onde tanto os personagens quanto o nome recebem a pronúncia japonesa que é La ou Ra, já que os japoneses não são capazes de falar o L. Porém o único personagem dessa família pronuncia esse ideograma com a versão chinesa, que é o Luomen. Tanto que se você olhar os nomes em chinês dos personagens, é Luohan e Luoban. Outro detalhe é que em alguns casos pode acontecer de uma família, um clã, ser nomeado pelo seu sobrenome. O motivo é porque normalmente os nomes dos clãs são dados pelo imperador que dá à família um ideograma para passar às futuras gerações, e que lhe garantirá um lugar entre os clãs nomeados ou as famílias nobres. Normalmente a maioria dos nomes de cortesia surgiram assim, mas não é sempre, tanto que há casos em que o imperador vai dar o nome de clã para uma família e ela já tem o nome de cortesia, então ele acaba dando um novo sobrenome,
E por isso que o nome do clã é na maioria das vezes de cortesia, mas em alguns casos raros pode ser sobrenome. Agora que entendemos como funcionam os nomes dos personagens e das famílias, vamos começar a explicar as árvores genealógicas conhecidas uma por uma. Acho que devemos começar com o clã Lá, tanto por ser a família da nossa protagonista, quanto por não ter ligação nenhuma com nenhum outro clã, então não é necessário se preocupar em fazer ligações, tornando bem mais simples. Todos da família mantêm como sobrenome um ideograma que significa literalmente China, sendo pronunciado em japonês como Kan e em chinês como Han. Tanto que o Império Han, mais conhecido como Dinastia Han, foi a época da área que hoje conhecemos como China que inspirou o mundo de Apotecária, pois então esse é o ideograma usado nos sobrenomes. Agora, o nome de cortesia que realmente nomeia o clã e que foi dado pelo imperador não sei quantas gerações atrás é o ideograma Lá, que significa literalmente Gazi. Gazi que eu digo é a Gazi mesma, que usa em curativos. O clã Lá é classificado como uma família militar, ou seja, diferente de certas famílias nobres que surgiram de ligações com a família real e lucram em ter grandes posses, a família Lá construiu uma riqueza geração após geração por sempre herdarem altos cargos militares. Eles também são conhecidos por serem os excêntricos extremamente inteligentes e com hiperfoco em alguma área específica. Em certo momento é citada a existência de um ancestral, não sabemos de quantas gerações atrás, que era obcecado por arquitetura e por isso construiu vários truques na mansão da família Lá. No caso, na árvore genealógica que temos atualmente, os dois mais antigos que conhecemos são o antigo chefe do clã e seu irmão mais novo, Luomen. Nós nunca soubemos qual é o nome do antigo chefe do clã, muito provavelmente pelo fato da Mau não ser bom em decorar nomes. Porém, pelo padrão de nomes dessa família, deve ser Kan Lá alguma coisa. Ele era descrito como um general bem habilidoso. O hiperfoco dele é exatamente em luta de espadas e esgrima. Ele também sempre foi extremamente rigoroso, e sempre tratou com menosprezo seu irmão mais novo, Luomen, que se tornou médico e um tempo depois foi obrigado a se tornar eunuco para trabalhar no Palácio Interno. O antigo chefe teve seu primeiro filho, o nosso amado Lacan, que como vimos na história tinha o problema mental de não conseguir diferenciar rostos, o que lhe causava vários problemas de aprendizado, e por isso o antigo chefe entregou a herança do clã ao seu segundo filho, chamado de Lakou. Depois disso nós vemos todo aquele rolê em que o Lacan engravidou a cortesã Feng Xian e o seu tio Luomen foi expulso do Palácio Interno. O Lacan foi mandado em uma expedição e acabou se desencontrando de sua filha. Quando ele voltou para casa depois de anos, ele se viu uma situação estranha. O seu pai, que era chefe do clã na época, acabava dando todo o apoio financeiro e político para o irmão mais novo de Lacan, o Lakou. Incluindo foi o chefe da família que encontrou uma esposa para o Lakou, e assim Lakou e sua esposa tiveram 2 filhos, o mais velho sendo chamado de Yundi ou simplesmente irmão do Lahan, e o mais novo como sabemos é Lahan. Detalhe que quando eram crianças, os nomes deles não eram esses. O Lahan era só Han, e o irmão mais velho dele não sabemos se era Yundi, ou só Jun, ou só Di, ou Lajun, ou Ladi, o que é um bom motivo para chamá-lo só de irmão do Lahan. Por isso que eu odeio esse negócio dos personagens ficarem mudando de nome. O simples fato do Lakou ser casado e com 2 filhos, para algum deles herdar, favorecia ainda mais ele como sucessor ao invés do Lacan solteiro sem filhos legítimos. Alguns anos depois, o Lacan deu um golpe no próprio pai, já que define como chefe da família quem tiver o tesouro do clã. Quem tiver o tesouro do clã. Não sabemos qual é o tesouro do clã Lá, mas estava nas mãos do antigo chefe, que planejava passar para o Lakou. O Lacan, com a ajuda de seu sobrinho Lahan, conseguiu roubar o tesouro e se declarar o novo chefe do clã. Detalhe que ele também tinha o apoio do imperador, o que ajudou. Com isso, o lado da família composto pelo pai do Lacan, a esposa do Lakou e o filho mais velho do Lakou foram todos forçados a ir para uma fazenda longe da capital, enquanto a propriedade foi para ele e seu sobrinho, agora filho adotivo, o herdeiro Kan Lahan. O que é deixado meio implícito nisso é sobre como foi a expulsão, já que o irmão mais novo do Lacan, o Lakou, nunca quis ser o herdeiro ou militar, ou algo assim, já que o hiperfoco dele sempre foi a agricultura. O antigo chefe só jogava tudo nas costas dele, em repúdio ao Lacan. Por isso que o Lakou aproveitou a oportunidade para ir viver na fazenda, levando com ele seu pai doido, sua esposa escrota que apoiava seu pai, e o filho mais velho para deixá-los longe do Lacan e do Lahan, que ficaram na casa principal. Por causa disso, existe a possibilidade de que talvez o Lakou também tenha ajudado a passar a herança do clã para seu irmão mais velho, Lacan,
ao invés de deixar com seu pai escroto. Só que nunca assumiu isso e por isso nunca é citado, só é algo que condiz com o drama dos personagens. E obviamente a última pessoa do clã lá é a nossa Mao Mao, a filha bastarda que o Lacan teve com a cortesã Feng Xian. Por mais que ela rejeite que o Lacan é seu pai, a cada dia ela é mais forçada a aceitar o seu posto como princesa do clã lá. Tipo, de um jeito ou de outro o herdeiro do clã lá vai ser o Lahan, mas ela é aquele dia que o Lacan sempre vai mover montanhas para apoiar. E detalhe, muito provavelmente se ela fizesse parte do clã, o seu nome seria Kan La Mao. Então iremos para o que muitos de vocês querem saber, e que com certeza vai ser longo, a família imperial. Eu começarei falando da linha de sucessão direta até os dias de hoje, e depois vou mostrar alguns outros ramos que surgiram da linha principal, certo? A árvore genealógica atual começa com o Imperador Desconhecido, que tipo nunca foi explicado direito, porque o que importa é sua esposa. No caso, como qualquer imperador, ele teve várias consortes e vários filhos, mas todos acabaram morrendo durante uma epidemia, restando apenas uma consorte e um servo. Essa consorte originalmente era uma serva do Palácio Interno, que depois, graças à sua beleza, se tornou uma concubina de baixo nível, e assim foi subindo na vida até se tornar imperatriz. Quando o imperador dessa época morreu, e seu amontoado de filhos também, o único filho que sobrou foi com essa mulher, que se tornou imperatriz viúva. O trono acabou caindo para um garoto com sérios problemas psicológicos, que não era apto para esse posto. E quem mandava mesmo era a mãe dele, imperatriz viúva. Só que diferente das outras, ela era extremamente abusiva com seu filho, o antigo imperador, o que resultou que ele fazia tudo o que ela mandava, e quando perceberam era ela que mandava no país. As pessoas nem esperavam mais o antigo imperador ser usado como ponte, apenas obedeciam o que ela mandava, e por isso ela passou a ser chamada de Imperatriz Reinante. Tipo, não existe um cargo de Imperatriz Reinante, isso foi realmente só um apelido que inventaram para apontar que ela era a Imperatriz Viúva que tomou controle do país. Tanto que o termo original que a chamam é Jotei, que você pode ver ter dois kanjis, o kanji de mulher e o kanji de soberano. Então lá no Japão eles chamam ela apenas de A Soberana. Foi para a tradução para o inglês que inventaram esse negócio de Imperatriz Reinante. Como eu disse, o antigo imperador foi o único filho sobrevivente da linha de sucessão, ao perder seus irmãos. E entre os seus inúmeros problemas mentais estava uma certa obsessão doentia chamada pedo, tanto que normalmente ele ignorava as concubinas do harém já adultas e ia para cima das servas ainda crianças. Na época só poderia haver dois homens não castrados no harém: o próprio imperador e o médico que cuidava das mulheres e eunucos. Porém, mais ou menos 30 e tantos anos atrás, antes do início da história, uma serva de 10 anos chamada Tai-Ho acabou aparecendo grávida e teve uma filha do sexo feminino. E com isso a mãe do antigo imperador, a Imperatriz Reinante, que era completamente doida, não queria que seu filho tivesse uma filha mulher, então acusou a menina de ter engravidado do único outro homem do Palácio Interno, o médico, que foi expulso e mandado embora com o bebê menina. Já Tai-Ho, a menina de 10 anos que engravidou, foi forçada a passar o resto da vida no Palácio Interno. Só que logo depois, o antigo imperador engravidou outra menina de 10 anos, Anshi, que era a dama de companhia de sua meia-irmã mais velha. Como o antigo médico foi expulso, para que o mesmo problema não se repetisse, obrigaram um médico renomado a ser castrado e se tornar o médico eunuco do Palácio Interno para cuidar da gravidez da Anshi e fazer o parto. A Anshi teve um filho homem do antigo imperador, e esse menino, conhecido na época só como Príncipe Herdeiro ou Príncipe do Sol, é o atual imperador. Ele viveu como único herdeiro do trono, e quando era adolescente, a sua única concubina, Adu, filha de sua babá Suiren, acabou engravidando na mesma época que a Imperatriz Anshi engravidou do antigo imperador. Ou seja, o filho e o irmão mais novo do atual imperador nasceram na mesma noite, e logo depois o bebê da Adu, que deveria ser o primogênito do atual imperador, acabou morrendo. O bebê irmão do imperador acabou crescendo e se tornando o Jinshi, que até hoje atende como irmão mais novo do imperador. O segredo mantido no caso é que na verdade os dois bebês foram trocados, ou seja, o tal primeiro filho do imperador que morreu na verdade era o irmão dele, e o irmão mais novo do imperador, o Jinshi, na verdade é o primeiro filho dele. Incluindo o tal imperador, recentemente teve uma filha menina com a concubina Gyokuyou, chamada Lingli, e logo depois um filho homem com a Gyokuyou, sendo esse chamado atualmente só de príncipe herdeiro, e um segundo filho homem com a concubina Lihua, que é o segundo príncipe. Agora vamos para famílias relacionadas à família imperial, começando com o clã Shi, o grande vilão das 4 primeiras novelas de Apotecária.
Até recentemente o clã Shi não tinha nenhuma ligação com a família real, porém as coisas mudaram recentemente. O que acontece é que o antigo chefe do clã Shi, chamaremos apenas por esse nome, tinha apenas uma filha chamada Shen Mei. Ela nasceu há mais de 50 anos atrás, e quando ela ainda era bem jovem, não sabemos se criança ou adolescente, o antigo chefe fez a seguinte artimanha, digamos assim. Como ele só tinha uma filha mulher, e mulher não pode liderar um clã, ele acolheu um menino, um parente distante, como prometido da Shen Mei. Assim os dois seriam os mandantes do clã Shi e da província norte juntos. Porém a família imperial, liderada pela imperatriz reinante, decidiu tomar a Shen Mei como refém. Você sabe qual é o método de tomar a donzela como refém, não é? A chamaram para o palácio interno para ser uma das concubinas do imperador, e assim foi cancelado o noivado dela com Shishou, já que uma concubina com quem o imperador dorme nunca mais sairá do palácio interno. Porém isso aconteceu mais ou menos 30 e tantos anos atrás, e a Shen Mei já era adolescente, e o que poucos sabiam na época é que o antigo imperador só gostava de criancinhas. Ou seja, ele não chegou nem perto da Shen Mei, muito pelo contrário, ele preferiu ficar com a dama de companhia dela, uma menina chamada Tai-Ho que tinha apenas 10 anos. Ela engravidou e teve uma filha não nomeada. Provavelmente não queriam arriscar espalhar a notícia do antigo imperador ser um PDF em prol de uma filha mulher, que não serviria para ser herdeira por ser mulher, sabe? E por isso negaram que a bebê fosse filha do antigo imperador. Como o único outro homem não castrado do palácio era o médico, ele foi acusado de ser o pai do bebê e expulso. Mandaram ele levar o bebê embora. Sinceramente, eu sinto muita pena desse médico, porque além de ser expulso, ele também passou a ser considerado um PDF que supostamente engravidou uma menina de 10 anos. No caso, a Tai-Ho, como tinha se deitado com o antigo imperador, nunca mais sairia do palácio interno. O que acontece é que o médico e o bebê desamparados foram acolhidos por ninguém menos que o Shishou, já que mesmo tendo cancelado seu noivado com a Shen Mei, ainda assim ele continuava sendo o novo herdeiro do clã Shi. Lá na província norte, o médico expulso começou a trabalhar pesquisando a droga da ressurreição e a droga da imortalidade. Enquanto a bebê, a filha bastarda do antigo imperador, foi criada por ele como filha adotiva, e o Shishou só esperou ela atingir a idade para casar e casou com ela. No ponto do casamento, a família imperial já tinha confirmado para o Shishou que a menina era realmente filha do antigo imperador, tanto porque ele era um dos políticos favoritos da imperatriz reinante, quanto porque nesse ponto da história, todo mundo já sabia que o antigo imperador era um PDF. Incluindo um detalhe importante, é que é muito provável que o Shishou já tivesse sérias suspeitas da filha bastarda ser do antigo imperador ao invés do médico, por um motivo bem simples. Com certeza o médico deve ter contado para ele que na época o tal médico do palácio interno era obrigado a tomar um remédio que o tornava completamente impotente, ou seja, não tinha como o filho ser dele, como as acusações diziam. Mas voltando à história, o Shishou ficou todo feliz em casar com a filha bastarda do antigo imperador. Menina essa que nunca foi nomeada, ela é só a princesa bastarda. E juntos eles tiveram uma filha, que é a Suirei que conhecemos atualmente. Porém logo depois de terem o bebê aconteceu algo chocante. A Shen Mei saiu do palácio interno revoltadíssima, já que mesmo depois dos 30 anos ela continuava virgem, porque ficou desde a adolescência nas mãos do antigo imperador que só gostava de criancinhas. Olha, conhecendo o fogo no rabo que a Shen Mei tem, eu acredito que no tempo do palácio interno ela experimentou umas coisinhas com mulheres e eunucos. Mas a questão aqui é que por nunca ter sido visitada pelo antigo imperador, ela conseguiu permissão de sair. Ela voltou para a província norte e botou ordem na casa, relembrando pro Shishou que ele só tinha se tornado herdeiro por ter noivado com ela, e aí o Shishou aceitou se casar com ela, e com isso eles tiveram a Loulan, também conhecida como Shisui. E detalhe que a Shen Mei resolveu aproveitar a vida depois de ser uma velha casada, e passou a organizar as mais diversas orgias, cheias de drogas e tal. Só que a primeira esposa do Shishou, a filha bastarda do imperador, foi considerada apenas uma concubina e maltratada pela Shen Mei até morrer. E aí nisso a primeira filha que o Shishou teve, a Suirei, foi jogada de escanteio como apenas uma serva. O mais próximo de uma figura paterna que a Suirei teve foi o médico que criou a mãe dela e decidiu cuidar dela também. Foi com o médico expulso que ela aprendeu a fazer a droga da ressurreição e se tornou uma grande apotecária até ele morrer. E assim nós entendemos o contexto onde a Shisui Loulan e a Suirei são meias irmãs por parte de pai do governador Shishou. Só que enquanto a Loulan é filha da Shen Mei, a verdadeira herdeira do clã Shi, a Suirei é filha da princesa bastarda que foi expulsa do palácio interno, e portanto neta do antigo imperador. E agora vamos para o clã Kada, que não é realmente um clã nomeado, porém decidi chamar por esse nome. A história conta que mais ou menos 5 gerações atrás,
existiu na família real um homem que, por estar meio longe da linha de sucessão principal, ele se tornou médico. Na verdade, ele se tornou o melhor médico da corte e seu nome era Kada. Ele devia ser filho mais novo de um filho mais novo, mas a questão aqui é que o fato dele ser o melhor médico de seu tempo lhe causou um certo problema. Na época era permitido que estudantes de medicina fizessem dissecações com o objetivo de estudo. Porém, como era um grande desrespeito aos mortos de seus familiares, só era permitido que fizessem dissecações nos cadáveres de criminosos executados. Por isso Kada vivia discutindo com a lei, já que de acordo com ele, era necessário estudar os corpos de pessoas mortas pelas mais diversas causas. Por exemplo, a melhor forma de entender o funcionamento de uma doença seria dissecar o cadáver de uma pessoa que foi morta por essa doença. Mas mesmo assim Kada nunca conseguiu permissão, até que um dia o filho favorito do imperador acabou morrendo de uma doença, e Kada foi até a catacumba e realizou uma dissecação. Resultado é que descobriram e mandaram proibir qualquer tipo de dissecação, ao mesmo tempo que mandaram executar Kada, apagá-lo dos registros da família imperial e criar uma lenda de que ele era um maníaco. O que acontece é que quase ninguém sabia, mas Kada tinha se envolvido com uma jovem de um vilarejo de caçadores que ele frequentava para comprar itens medicinais, e ela estava grávida dele quando Kada foi executado. Com isso, o filho de Kada nasceu e se passaram as gerações até que algumas décadas atrás, os mais recentes descendentes dessa família eram dois irmãos não nomeados que sabemos apenas que eram caçadores. Um deles se envolveu com uma cortesã do Distrito do Prazer, tendo como filha a Joka, uma das 3 princesas da Casa Verde e Gris, que a Mau Mau considera como irmãs mais velhas. Enquanto isso, o outro continuou no vilarejo, onde se casou e teve um filho chamado Tianyu, que atualmente é estudante de medicina. E lá mais pra frente nas novelas se torna colega da Mau Mau, quando ela também começa a estudar medicina. Então vamos para outro clã ser ramificado da família real. Estou falando do clã Shin, que estranhamente não sabemos os nomes de seus membros. A história conta que várias gerações atrás o imperador tinha vários filhos, só que o mais velho, que deveria ser o herdeiro legítimo, era extremamente adoentado, e por isso ele não queria herdar o trono, queria que o trono passasse para um de seus irmãos mais novos. E por isso esse príncipe mais velho abdicou de sua posição na família imperial, abdicou o nome de Cortesia K e se tornou um súdito da família imperial, recebendo um novo nome para começar sua família, sendo esse o nome de Cortesia Shin. E assim ele iniciou a família Shin, um dos clãs nobres e um dos poucos ao qual sabemos o seu tesouro sagrado. O tesouro deles, no caso, é uma estatueta de ouro no formato de um dragão, que foi feito pelo imperador daquela época diretamente ao príncipe que abdicou do trono. Tanto que é proibido qualquer um fora da família real ter qualquer coisa que represente um dragão, e o clã Shin acaba sendo a única exceção por ter recebido essa permissão especial. O problema deles, no caso, é viverem sob suspeitas de estarem querendo se rebelar e tomar o trono, mas felizmente, mesmo vivendo sob tamanha desconfiança, ainda assim não há sinais disso. Galera, eu irei fazer uma parte 2 das árvores genealógicas, que será postada mais tarde, porque como eu disse, eu me cansei de fazer videozões de 1 hora. No próximo vídeo eu irei explicar o clã Ma, o clã Mi, o clã U e o maior de todos, o clã You, também conhecido como clã Gyoko. Por enquanto eu só expliquei os mais essenciais, então eu espero que tenham gostado. Não se esqueça de me acompanhar no Instagram e no TikTok, e espero vê-los novamente nos próximos vídeos aqui do meu canal, O Historiador.